Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 13. Abra a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 13. E o tema da mensagem de hoje é: o amor está no ar. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nesse texto tão maravilhoso, Deus. Nesse texto tão emblemático, Pai. Nesse texto dito e cantado por tantos e tantos ao longo da história. Senhor, nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito para abrir o nosso coração e entendimento, para nós entendermos de fato o que o Senhor disse nesse texto, através da Sua palavra. Obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos no Teu Filho amado Jesus Cristo, pois é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas relacionam o amor às emoções. Sabe, quando o coração ele bate forte, quando a mão fica gelada, aquele calafrio na espinha que corre de cima e embaixo. Muitas pessoas acham que isso é amor. Outras pessoas vão relacionar o amor com um sentimento romântico, um sentimento platônico. Sabe aquele amor das poesias, o amor dos poetas? Aquele amor sentimental, filosófico. A maioria das pessoas associam o amor a tudo isso, mas o que é, de fato, o amor? Tem pessoas que associam o amor com a atração, um impulso passional. Sabe aquela paixão inflamável, desenfreada,
onde nós temos vivenciado algumas tragédias da vida real, como por exemplo aquela pessoa que no banco dos réus fala: eu matei por amor. Ou quem sabe aquela pessoa que após algumas horas teclando com outra pessoa, marcam um encontro, eles ficam juntos, e sendo descobertos, por não estarem permitidos primeiramente por Deus, destroem cada qual o seu relacionamento, cada qual o seu casamento, a sua vida em família. E agora tudo que se foi, ele tem que se convencer que foi por amor. Mas seria isso uma definição de amor? Meus irmãos, os gabinetes pastorais vivem essa triste realidade quase que diariamente. E quando há a possibilidade de um diálogo, na tentativa de restauro, apesar de tudo, eles choram, um diz ao outro o quanto ainda está apaixonado por ele, com a perspectiva de que foi apenas um fogo de palha, um desejo efervescente. E depois, analisando as cinzas dessa aventura, restam apenas os destroços. Seria isso aqui o amor? Talvez o próprio desgaste que a palavra sofre hoje em dia, com o inimigo deturpando a mente e o coração de muitos, inclusive de crentes, sobre o real significado que ela possui, fazendo as pessoas acreditarem até no oposto do seu significado genuíno. Se existe uma palavra que foi distorcida, deturpada, minada, adulterada no seu significado, essa palavra é amor. Sendo hoje rotulada como um símbolo da paixão. Sabe, aquele tipo avassalador. Mas uma paixão que vai totalmente contra o ensinamento que a Bíblia traz a mim e a você. Quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o amor, ele fala especificamente, claramente do amor ágape. Um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor genuíno, um amor puro, santo. Um amor que não é egoísta, mas um amor onde há entrega. Muito, mas muito mais do que simples emoções. É amar aquela pessoa que você tem como inimigo. É amar aquela pessoa que ela é muitas vezes indesejada por nós. O indigno. E isso até as últimas consequências. É amar como Cristo amou. E esse capítulo, irmãos, precisa ser analisado dentro desse contexto. Quem já leu as cartas de Paulo, seja aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, Paulo começa a carta elogiando essas igrejas pelo amor que elas tinham. Repare lá. Mas você não vai encontrar Paulo elogiando a igreja de Corinto pelo amor. Pelo contrário. Se você ler sobre a igreja de Corinto, você verá que Paulo elogia aquela igreja pelos dons espirituais que ela tinha, que ela possuía. No capítulo número 1 de 1 Coríntios, você verá que Paulo relata que aquela igreja não lhe faltava dom nenhum. Nenhum. Mas você não vai ver Paulo fazendo qualquer tipo de menção ao amor daquela igreja. Nem por Deus, nem pelos irmãos. E ali estava o ponto fraco daqueles irmãos, daquela igreja. Uma igreja extremamente frágil quando se trata de amor. A busca incessante daqueles crentes da igreja de Corinto era por tudo, menos pelo amor. Aliás, eles sequer haviam entendido o que de fato significava essa palavra, amor. Infelizmente, irmãos, muitos de nós também temos uma cosmovisão deturpada do real significado da palavra amor.
E é por isso que Paulo escreve o capítulo 13, entre dois capítulos que trata de dons espirituais. E isso, irmãos, não foi nenhum descuido do apóstolo Paulo, não. Para nós entendermos o contexto da primeira carta aos Coríntios, nós precisamos levar em conta esse posicionamento estratégico do capítulo 13, entre esses capítulos. O que Paulo está dizendo no capítulo 13 é que a carnalidade, a imaturidade, a espiritualidade infantil daquela igreja só será remediada com amor. Paulo diz nos versículos de 1 a 3 que a vida comum daquela igreja, se não houver amor, nada é, nada. Dos versos 4 a 7, Paulo descreve o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor é capaz de fazer. Dos versos 8 a 13, Paulo descreve a natureza eterna do amor. E nós vamos refletir nesse texto, nesse capítulo, em cima desses 3 pontos específicos, irmãos. Por isso eu peço que você não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. E vamos ao ponto 1. O amor, ele é superior. Lê novamente comigo os versículos de 1 a 3. Acompanhe a leitura. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que o amor, ele é superior a todos os tipos de dons que aquela igreja se orgulhava em buscar e ostentar. No verso 1, ele diz que o amor é maior do que o dom de línguas. No verso 2, Paulo diz que o amor é maior do que o dom de profecias, do conhecimento, maior que a própria fé. No versículo 3 ele diz que o amor é maior do que toda a caridade possível. Possível. Todo sacrifício, inclusive próprio, de morte, sem amor, não tem valor algum para Deus. O que Paulo quer ensinar a essa igreja é que o amor é superior a esses dons. Superior a todo dom que tanto eles quanto eu e você possamos possuir, ajudando na igreja de Cristo ou não. Porque tudo isso nós só conseguimos estando em vida, enquanto estivermos vivos. Mas o amor, ele é atemporal, ele transcende o tempo, ele é maior do que o próprio tempo. Os dons são importantes, sim, para a igreja visível. Mas somente o amor acompanhará a igreja invisível, a igreja universal dos crentes remidos por toda a extensão da história. A igreja que já é vencedora. Esses dons que Paulo relata no versículo 2, é porque os crentes da igreja de Corinto desejavam, irmãos, ansiava, cobiçava demais esses dons. Eles achavam que possuindo esses dons, eles eram de um nível superior. Aquele que possuísse os dons entre todos estava num andar acima. Um super crente. E Paulo vai dizer que sem amor para Deus, eu e você, numa perspectiva dessa, não somos nada. A igreja, ela pode ser dotada de muitos dons. E eu louvo a Deus pelos dons dos servos dessa igreja, da nossa igreja.
Nossos ministérios estão cheios de pessoas com dons especiais. E graças ao Senhor por isso. Mas tanto a igreja hoje, ou a de Corinto, continua imperfeita, cheia de rachaduras, de grupos, de panelinhas, de facções, movidas por seus temores ou por seus interesses. A preocupação de Paulo aqui é que um crente, sendo da igreja de Corinto, que não possuía nenhum desses dons, a reação natural dele, qual que seria, irmão? Desânimo. Desânimo. Ele olha para o lado, é língua para todo lado, é profeta para todo lado, e ele? Nada. O que acontece com esse irmão? Desânimo. Se não faço parte do corpo com esses dons, rapaz, eu acho que eu não faço parte de corpo nenhum. Acho que eu estou fora do reino. Será que Deus se agrada de mim mesmo? Eu acho que eu devo ser um crente, olha, meia boca para baixo, hein? Será que eu sou crente? Será que eu sou realmente crente? E isso também causava um grande sentimento de soberba em quem tinha esses dons. Sentimento de autossuficiência. Esses irmãos se achavam superior por causa desses dons. Já que Cristo é o cabeça e nós somos os olhos, pode cortar o pé não interessa muito não. Meus irmãos, o que Paulo estava alertando aqueles irmãos é que tudo isso estava dividindo a igreja, causando discriminação, causando abandono à unidade, ao ponto das pessoas dizerem: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Os dons da igreja são importantes porque tem a função primária de união, de edificação dos irmãos. Mas sem amor, os mesmos dons causam apenas dissensão, segregação e partidarismo. Bom mesmo é quando nós tínhamos fulano de tal como pastor, ele ensinava, a igreja estudava. Que nada, irmão. Bom mesmo é agora. Somos muito mais edificados com a pregação do pastor novo. Hoje sabemos o que fazer com o que aprendemos. E o apóstolo Paulo diz e vem: ensino profundo e pragmatismo religioso sem amor resultará em uma coisa apenas: divisão, ao invés de união. E um detalhe importante é que nos finais de cada verso Paulo diz assim: sem amor serei como prato que retine, sem amor eu nada seria, sem amor não há benefício algum. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Vamos lá, primeiro, sobre o metal que soa ou o prato que retine. Meus irmãos, naquela época havia na cidade de Corinto cultos a deuses pagãos, cultos de mistério. E a convocação das pessoas para irem cultuar esses deuses era uma espécie de sino, que fazia uma batida, sabe, melancólica, pausada, repetitiva, que causava um grande incômodo nas pessoas. Sabe quando você quer dormir? Aquele cachorro chato lá no fim da rua late o tempo todo, sem parar um minuto sequer. E aquilo você está rolando na cama e está rolando para lá, e isso vai te aborrecendo ao ponto de você começar a ter dor de cabeça, de sono e não conseguir dormir. Pois é, irmão, sem amor nós seríamos como aquele cachorro latino. As pessoas se cansariam de nós, se ofenderiam por nossa causa. Segundo, sem amor eu nada seria. Os dons de profecia, de conhecimento e dons da fé para realizar milagres eram dons muito cobiçados pela igreja de Corinto.
Eles acreditavam que, se possuíssem esses dons, faziam parte da nata da igreja. Sabe, o primeiro escalão? A pessoa estaria na crista da onda. O famoso crente 5 estrelas. Sabe aquele acima da média? Pensa num crente nota 10, super espiritual. Você conhece alguém assim, irmão? Já cruzou com alguém assim? Mas Paulo vai dizer o contrário. Se não houver amor, nós nada seremos. Ou seja, sem amor, o crente se torna um zero à esquerda. Uma pessoa nula. Uma pessoa de total insignificância para Deus. Deus jamais usará um cristão sem amor para a sua própria glória. Jamais. Terceiro, sem amor, terei benefício algum. No versículo 3, Paulo cita os dons de contribuição financeira e o dom de sacrifício. O que será que ele quis dizer com isso? Meus irmãos, havia muita meritocracia naquela igreja. Um sentimento de mérito. Quando se falava, principalmente em contribuição financeira. Contrário de hoje. Hoje, falar em contribuição financeira, o crente arrepia o pelo. Lá era o contrário. E isso levava as pessoas a acreditar que quanto mais dinheiro elas dessem, mais espirituais elas seriam. E nos cultos pagãos, havia uma prática muito comum, de pessoas que eram mortas, sacrificadas, em nome daquele Deus pagão. Entregavam-se a si mesmas, entregavam seus filhos para serem oferta daquele sacrifício, acreditando que assim teriam grandes benefícios ou proteção dessas divindades. Infelizmente, isso não é uma prática que restringe ao passado. Frequentemente nós vemos aí casos que são noticiados pelo Brasil. Crianças, principalmente, são assassinadas em rituais de magia negra. Ou até mesmo extremistas islâmicos, que fazem horrores com os outros em nome de um Deus. Será que é só maldade? Espírito de vingança? Ou lavagem cerebral que promete que se fizerem aquela atrocidade, seria promovido a um paraíso, a uma vida imortal? E Paulo vai dizer: mesmo que eu e você dessemos todos os nossos bens aos pobres, e entregasse o nosso corpo para ser queimado, se não for com a motivação correta, se não for com a teologia correta, sem amor, isso não trará benefício algum. O amor é superior a todos os dons, irmãos. Amém? Todos os dons. Todos, sem exceção. Ponto número 2. O amor, ele é virtuoso. Meus irmãos, Paulo começa a examinar agora a natureza do amor. O que é, o que não é e o que faz. O que é o amor? Leia comigo dos versos 4 a 7. Acompanhe a leitura. O amor é paciente. O amor é benigno. E agora Paulo vai dizer o que o amor não é. Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alega com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. E agora Paulo vai dizer o que o amor faz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Quando analisamos esses versos aqui, o que nós achamos, irmãos? Você acha que Paulo estava querendo ensinar algo romântico através desses versos aqui? Você ouve isso em casamentos?
Você lê isso em livros de poesia, até em letras de música. Você ouve essas características do amor que Paulo cita aqui. Será que foi para isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 13? Óbvio que não, irmãos. O capítulo 13 foi escrito com um tom extremamente exortativo, com um tom de correção. Aquela igreja estava se perdendo, se distanciando da palavra de Deus. Paulo está ensinando aqui, irmãos, que o amor é paciente. Mas paciente com o quê? Com gente. Gente. A palavra traduzida do grego para essa passagem aqui é paciente com pessoas. Irmãos, nós temos uma imensa capacidade de agir de forma passiva para diversas coisas no nosso cotidiano. Mas muitas vezes explodimos em raiva, em fúria, quando chegamos em casa com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. A ideia aqui, irmãos, é que uma pessoa em amor consegue tratar bem, com benignidade, até mesmo aqueles que os maltratam. Agora, por que será que Paulo enaltece essas duas características do amor para a igreja de Corinto? O que será que ele quer corrigir naqueles irmãos lá? Preste atenção. 1 Coríntios 1, de 10 a 11, olha o que Paulo escreveu. Irmãos, rogo-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloe, que há discórdia entre vocês. Você acha que estava havendo paciência e benignidade entre aqueles irmãos? Eles estavam em desunião. Eles estavam em discórdia um com os outros, levedando pelos bastidores a vida de um, a vida de outro. E Paulo vai dizer que o amor é o remédio para esse comportamento. Sabe por quê? Porque o amor é paciente. O amor é benigno. Irmão, sim, nós temos vontade às vezes de pegar pelo pescoço. Muitas e muitas vezes. Mas temos que lembrar que somos crentes. E o amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. Benigno é você fazer mais do que se espera que faça. Não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. O que Paulo está dizendo aqui é que o amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Irmão, a nossa dificuldade em se alegrar com o sucesso dos outros, ela é imensa. Sabe, de aplaudir o outro, de ficar feliz pelo sucesso dele. Basta o outro começar a caminhar para frente. Logo nós pensamos numa maneira do quê? De sabotar o sucesso dele. Sabe? Puxar o tapete, irmãos, isso tem nome. Inveja. E Paulo diz, o amor, ele não é invejoso. E aqueles que parecem, vocês já viram aquele bonecão do posto inflável? Que fica nos postos de gasolina quando você anda por aí, sabe? Daquele tamanho. Todo inflado. Conhece alguém assim? Extremamente vaidoso. Sabe aquele pavãozão, aqueles mais bem emplumados. O amor, ele não se orgulha. Aliás, vamos conferir como estava a igreja de Corinto nesse quesito aqui. Aproveitemos e vamos fazer uma autoanálise, todos nós. Não precisa abrir não, irmãos. Capítulo 1, verso 29. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus.
Capítulo 3, 21 e 22. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas todas que são vossas. E Paulo está dizendo aqui que eles estavam depositando a glória, sabe em quem? Em homens, e não em Deus. Por conta da separação que estava ocorrendo entre eles, começaram a se apegar ao que a imagem daqueles líderes representava a igreja. Não, esse aqui é o meu pastor e nada me faltará. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, como se eles fossem mais importantes do que o próprio Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos muito bem o que significa dar glória a homens. E o pior, se eles receberem isso, o nome disso é idolatria. Irmãos, aqui está a receita para a gente se livrar de todas as contendas e todas as disputas no corpo. Nós só entramos numa disputa, vamos lá, nós só entramos numa disputa quando os nossos interesses estão em jogo e não o do outro. É ou não é? Quando o calo é nosso que está sendo apertado. Não é assim que eu e você fazemos em casa? Marido com esposa, irmão com irmão, filho com pais, pais com filho. Quando Paulo escreve o capítulo 13, ele está tratando isso aqui também, irmãos. Olha o verso 5 comigo. Não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Irmãos, o amor, ele não é melindroso. O amor não guarda ressentimento das pessoas. Lembra, está sendo falado de gente. Tem irmão que por conta de um corretivo, ou de uma exortação qualquer que levou, ele arrasta isso como uma corrente pela vida inteira. Vira uma pessoa amarga, negativa. Isso também tem nome: ressentimento. Ressentimento do mal significa ficar ressentindo, ou seja, sentindo de novo, recorrentemente, aquilo que não faz bem. A pessoa nunca esquece. Por quê? Porque ela vive trazendo de volta, vive trazendo à tona. E uma pessoa ressentida, irmãos, ela se torna um fardo para ela e para quem convive com ela. Ponto número 3. Paulo falou que o amor é superior, que o amor é virtuoso, agora ele vai falar que o amor é eterno. Leia comigo os versos 8 até o verso número 13. Acompanhe a leitura. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro. Mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou conhecido. Portanto, agora, permaneçam esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Repare que Paulo está citando 3 dons específicos aqui: profecias, línguas e conhecimento. Para aquela igreja de Corinto, o dom de línguas ele é um dom muito especial, muito especial. Já o dom de profecias tinha sua total importância.
Mas o dom de conhecimento era o mais importante segundo o entendimento daqueles irmãos, daquelas pessoas. A cidade de Corinto era conhecida como a cidade da filosofia, a cidade de grandes oradores, onde as pessoas os ouviam nas praças, e aquilo estava profundamente enraizado naquelas pessoas. Para eles o conhecimento era tudo. E Paulo vai desmistificar essa ideia. Pois todo conhecimento possível, sem amor, não vale nada. Sabe por quê? Porque línguas, profecias, conhecimento, tudo isso aqui, irmão, vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Vamos lá. Para que línguas lá no céu? Profetizar o quê? Se já estaremos no céu. De que me vale o conhecimento do mundo inteiro, se agora eu tenho conhecimento do meu Deus? E Paulo vai comparar a imaturidade desses irmãos à de uma criança, que entende apenas das coisas de criança. Mas quando ele fica adulto, tem que deixar de ser criança. Ou seja, Paulo está dizendo àqueles irmãos: amadureçam. Deixem de se portar, de agir como criança. E Paulo aqui vai lançar a mão de um objeto comum para brilhantemente exemplificar isso daqui. Paulo vai usar um espelho para explicar que aqueles irmãos estão agindo de forma infantil e equivocada. Meus irmãos, os espelhos na época de Paulo não são como o de hoje. Hoje você vê exatamente o que é. Mas naquela época, você conseguia ver no máximo, ter uma ideia do que era de fato. Os espelhos eram turvos, embaçados, feitos de metal. E Paulo está querendo dizer que hoje vocês não enxergam direito. Por mais que vocês saibam, por mais que vocês adquiram conhecimento, vocês estão muito longe de ver a glória de Deus. Quando Paulo ele relata a visão do terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, irmãos, ele nem se atreve a descrever, pois a nossa compreensão jamais alcançaria tal feito, jamais. E Paulo vai dizer: quando tudo isso desaparecer lá no céu, só o amor existirá. E ele termina o capítulo dizendo: eu também ainda não conheço tudo, mas o que realmente eu me apego é na fé, na esperança e no amor. E se eu tiver que escolher entre um e outro, eu fico com o amor. E que amor que é esse que Paulo tanto fala? Que amor que é esse que tanto nós falamos? Um amor que excede, irmão, todo entendimento, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse amor. Um amor que jamais foi visto por toda a história. Por todos ao longo da história. Um amor que tem poder de mudar a história do próprio mundo. Irmãos, até mesmo a divisão dos séculos, dos milênios, foram mudados por causa desse amor. O único e verdadeiro amor. O amor que o Senhor declarou de modo público naquela cruz. Por conta do meu e do seu pecado. A partir do momento que nós compreendemos o tamanho desse amor, todas as demais coisas se tornam menores, secundárias. Sabe aquele ranço, irmão, que você pegou ano passado daquele irmão? Você julga ele chato, tabu. Compreenda a dimensão do amor de Cristo por você. E perdoa aquele irmão da sua chatice.
Nós também sabemos ser chatos, irmãos. Mais do que ele, inclusive. Depende do que tange a situação. Nós sabemos ser chatos. Ah, como nós sabemos. Muitas vezes isso, irmão, é um pedido de ajuda. Ele quer a minha e a sua atenção. Seja amoroso com ele. Eu te garanto que não há chatice que resista a minha perseverança em amor. Ah, pastor, é que você não conhece meu marido. Se você soubesse 1/3 do que ele já me fez, eu duvido que você perdoaria ele. Ah, pastor, você não tem noção, você não conhece a minha mulher em casa. Você não tem noção. Você não aguentaria 30 minutos de conversa com ela. Maldita hora que eu resolvi ter filho. Pelo amor de Deus, pastor. É só dor de cabeça. Todo dia um problema diferente. Problema. Meus pais, olha, Deus me livre. Pensa num Zé Xarope. Acorda reclamando, vai dormir reclamando. Não tem quem consiga ser filho desses dois. E essa aqui está bem na moda. Eu me sinto oprimido dentro da minha própria casa. Está em moda hoje, né? Está muito em moda. Oprimido por quem pediram ajuda para você. Ou talvez estudar direito, né? Arrumar a cozinha, a louça. Que opressão, meus irmãos, que opressão. Né, pastor, vai no meu trabalho lá, pastor. Vai lá, encara meu chefe lá. Depois você me fala, vai lá e tromba com ele, depois nós conversamos. Irmão, sob o ponto de vista do Evangelho de Cristo, todas as pessoas que pensam e agem dessa maneira podem ser definidas apenas por uma palavra: egoísta. Não se importar com o outro, apesar do outro. Jesus, quando se entregou para ser maltratado, surrado, ferido, morto, ele sabia, irmão, de tudo isso. Ele sabia que nós éramos egocêntricos, causadores de intrigas, caluniadores, agressivos, desonestos, propensos a só fazer o mal. E apesar de tudo isso, irmão, hoje nós podemos alcançar a salvação. Sabe por quê? Porque apesar disso, Ele amou eu e você. Ele amou eu e você. Isso é graça. Amar é dar a vida por aquele que lhe farão pagar com a sua própria vida, com a morte. Tem um canal no YouTube que às vezes aparece para mim lá, de uma pessoa entrevistando outro na rua, geralmente casal. Você daria a sua vida pela sua esposa? Você daria a sua vida pelo seu marido? Irmãos, as respostas são tenebrosas. Somente quem tem temor a Deus, quem é servo de Cristo, dá a resposta correta. Mas a perspectiva do mundo é egoísta. Egoísta. Olhe para Cristo. Olhe para a graça. E que em amor se deixe ser, em amor se deixe ser colocado naquela cruz, irmão. Para que toda a culpa que é minha e sua fosse nele. Porque era minha e sua. O nome disso é amor. É graça. É misericórdia. Principalmente com aqueles que julgamos não merecer nada disso. Já pensou Jesus olhando para mim e para você, falando assim: Érico? Não, você não, né, irmão? Irmã Ana? Não dá, né, irmã? Lincoln, me desculpa, mas não dá. Já pensou se a régua de Deus fosse essa? Mas não é, a régua de Deus chama-se graça. A régua de Deus chama-se amor. E isso é apesar de mim e de você. Deus está dizendo a mim e a você essa noite, irmãos. Você pode ser um membro de igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos.
sentado num banco, ouvindo, 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 servindo, servindo, servindo. Mas se a sua motivação não for o amor, para Deus não tem valor algum. Nenhum. Se a sua motivação não for pela graça, nada do que fizermos, nada do que recebermos, para Deus não vai ter valor algum. Irmãos, se nós possamos responder a essa graça, e nós dependeremos, sabe de quem para isso? Da própria graça. Olha que interessante. Nós não conseguimos por conta própria. Não conseguimos. Mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de viver esse amor. Toda vez que você estiver na iminência de algo pecaminoso no seu coração, olha para Cristo, irmão. Não se deixe levedar, não. Paulo aqui está tratando de uma igreja que um falava mal do outro, que um difamava o outro, que um se colocava em superioridade ao outro. E Paulo está dizendo: a adoração de vocês não passa do teto sobre as vossas cabeças. Irmãos, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que, apesar de tudo isso, apesar do sangramento, do ferimento que eu levei de um irmão, eu vou lá e abraço ele em amor e falo: irmão, amo você, mas Jesus ama você muito mais do que eu. O amor é que tange a nossa vida. É o amor que vai caminhar comigo e com você para a glória. Tudo vai ficar, tudo vai passar. Só o amor é eterno. E a nossa resposta a isso é que nós possamos viver uma vida em amor. Primeiramente dentro dos nossos lares, com nossos maridos, esposas, pais, mães, filhos, filhas. Consequentemente, irmão, você vai viver isso na igreja. Porque a igreja é a extensão da nossa casa e vice-versa. Porque a igreja não é templo. A igreja somos nós, pessoas que Paulo está tratando nessa igreja. Que a graça de Deus nos ajude a olhar para o nosso irmão e, apesar dele,